No terceiro volume de Los Xamanes de México, Jacobo Greenberg documenta algo que passou despercebido pela maioria dos leitores acadêmicos, mas que para qualquer pessoa disposta a ler com atenção é talvez o material mais perturbador de toda a série. Não são os xamãs adultos com décadas de prática que ocupam o centro desse volume. São crianças. Crianças indígenas de comunidades mexicanas que Greenberg encontrou durante suas pesquisas de campo e que apresentavam capacidades que não existem dentro de nenhum modelo convencional de desenvolvimento cognitivo, neurológico ou psicológico. Crianças que percebiam o que não estava visível, que descreviam estados internos de outros com precisão que eliminava a possibilidade de adivinhação, que operavam num registro de realidade que os adultos ao redor reconheciam como legítimo, treinado e funcionalmente integrado à vida da comunidade. Greenberg não apresentava isso como milagre. Apresentava como dado, como fenômeno a ser investigado, como evidência de que o modelo de desenvolvimento humano que a ciência ocidental usa como referência pode estar descrevendo apenas uma das formas possíveis de organizar a mente e não a forma universal. Bem-vindo ao canal! Hoje a gente entra fundo nesse material, no que Greenberg encontrou, no que ele propõe para explicar e no que tudo isso levanta sobre o que uma criança realmente é antes que o mundo decida o que ela deve ser. Para entender o contexto do que Greenberg estava documentando, é preciso entender o projeto maior em que ele estava envolvido. Los Xamanes de México era uma série de volumes resultantes de anos de trabalho de campo nas comunidades indígenas do México, onde Greenberg conviveu com curandeiros. Xamãs e praticantes de tradições que existiam há séculos antes de qualquer contato com a medicina ou a ciência ocidental. O que o diferenciava de um antropólogo convencional era o instrumento que ele levava para campo. Ele levava EEG, levava equipamentos de medição de atividade cerebral, levava protocolos de registro científico. Não para reduzir o que via categorias convencionais, mas para criar uma documentação que pudesse ser analisada por qualquer pesquisador disposto a olhar os dados sem decidir de antemão o que eles deveriam mostrar. No terceiro volume, o foco se deslocou para as crianças porque Greenberg observou algo que ele não tinha esperado encontrar. Nas comunidades onde xamãs mais desenvolvidos viviam, as crianças ao redor deles não eram tratadas como aprendizes passivos esperando a idade adulta para começar o aprendizado. Eram tratadas como participantes ativas de um processo que começava muito antes do que qualquer tradição acadêmica ocidental consideraria possível ou relevante. Algumas dessas crianças tinham entre 4 e 10 anos. E o que Greenberg documentou sobre elas não se encaixava em nenhuma categoria que ele havia aprendido durante sua formação como neurocientista. A primeira categoria de fenômenos que ele descreve envolve percepção não mediada pelos canais sensoriais convencionais. Crianças que descreviam o estado emocional ou físico de pessoas que estavam em outros ambientes sem qualquer contato, sem qualquer informação transmissível por meios convencionais. Não em situações dramáticas de suposta clarividência, mas em contextos cotidianos, como parte natural de como elas operavam no mundo. Uma criança que Greenberg descreve com particular atenção era chamada pelos membros da comunidade com um título que indicava reconhecimento de uma capacidade especial. O tipo de reconhecimento que nessas tradições era concedido não por status familiar ou por discurso, mas por demonstração repetida e verificada por múltiplas pessoas ao longo do tempo. Essa criança descrevia com regularidade estados internos de membros da comunidade que não estavam presentes, com detalhes que excediam qualquer explicação baseada em inferência social ou conhecimento prévio. Greenberg observou esse comportamento repetidamente. Tomou notas. Tentou construir condições de observação mais controladas sem destruir o contexto natural em que o fenômeno ocorria. E o que encontrou foi consistência, não um caso isolado. Um padrão que se repetia em diferentes crianças, em diferentes comunidades, com variações individuais, mas com uma estrutura comum subjacente. A segunda categoria de fenômenos documentados envolve o que Greenberg chamava de estados de alta coerência neuronal espontânea. Usando medições de EEG nas crianças, ele encontrou padrões de atividade cerebral que em adultos treinados em meditação apareciam apenas após anos de prática intensiva. Coerência interhemisférica elevada. Ondas de alta amplitude distribuídas de forma sincronizada por regiões extensas do córtex. O tipo de padrão que sua própria pesquisa anterior, nos experimentos com os pares de sujeitos nas câmaras blindadas, havia associado com estados expandidos de percepção e com a capacidade de sincronização cerebral com outros. Nas crianças indígenas, esse padrão não era induzido por técnica ou por esforço. Era o estado de base.
Era como o cérebro dessas crianças operava no cotidiano. Isso levantava uma questão que Greenberg colocava de forma explícita e que não tem resposta simples. O estado de alta coerência neural é uma conquista que alguns adultos excepcionais alcançam através de prática. Ou é o estado natural de um sistema nervoso não perturbado por um tipo específico de condicionamento cultural, e o que a educação ocidental faz é, entre outras coisas, reduzir esse estado a algo considerado mais adaptativo para o funcionamento dentro de estruturas sociais específicas. Em termos mais diretos, e se as crianças nascerem com capacidades que o processo de socialização sistematicamente reduz, e o que Greenberg estava encontrando nas comunidades indígenas fossem crianças cujas capacidades ainda não tinham sido reduzidas? E isso não é uma afirmação romântica sobre culturas indígenas. É uma hipótese neurocientífica com implicações específicas e verificáveis. Se o estado de alta coerência neural é o estado inicial do sistema nervoso e não o estado conquistado, então o desenvolvimento convencional não é um processo de construção de capacidades, mas também de supressão de capacidades. E as capacidades suprimidas incluiriam formas de percepção que o modelo ocidental não tem linguagem para nomear porque nunca as considerou reais o suficiente para merecer investigação séria. A terceira categoria de fenômenos documentados envolve a relação dessas crianças com o campo energético dos xamãs adultos com quem conviviam. Greenberg havia desenvolvido, a partir de sua teoria sintérgica, a proposta de que cérebros operando em alta coerência criam um campo neuronal que se estende além do crânio e que pode interagir com os campos neurais de outros organismos próximos. Nos experimentos que documentou nos artigos que a CIA acabou arquivando, havia mostrado que esse tipo de interação podia ser medida instrumentalmente entre adultos que estabeleciam um estado de conexão intencional. Nas comunidades de campo, ele observou que as crianças com capacidades mais desenvolvidas eram invariavelmente as que passavam mais tempo na presença física dos xamãs mais experientes, não necessariamente recebendo instrução verbal. Frequentemente em atividades cotidianas, refeições, caminhadas, trabalhos domésticos, mas em contato físico próximo e continuado. Greenberg propunha que parte do que chamamos de transmissão de conhecimento xamânico não ocorre através de linguagem ou ritual explícito, mas através de exposição continuada ao campo neuronal de um praticante de alta coerência. Que a criança, cujo sistema nervoso ainda é suficientemente plástico e suficientemente não condicionado para responder a esse campo, começa a ressoar com ele, a sincronizar com ele. E que esse processo de ressonância é um dos mecanismos pelos quais capacidades que o mundo ocidental chama de paranormais são, nessas tradições, simplesmente transmitidas. E isso é verificável. Não é fácil de verificar em condições de laboratório porque requer manter intactas as condições ecológicas em que o fenômeno ocorre e laboratórios, por definição, destroem essas condições. Mas é uma hipótese específica, com mecanismo proposto, com predições deriváveis. O que Greenberg não fazia era romantizar o que via. Ele descrevia também as dificuldades dessas crianças. O isolamento que algumas sentiam em relação a pares que não compartilhavam suas capacidades. A intensidade de algumas experiências perceptivas que não tinham estrutura de apoio adequada. Os casos em que a capacidade parecia criar mais sobrecarga do que benefício, especialmente em crianças que estavam na fronteira entre o mundo indígena e o mundo urbano, sem pertencer completamente a nenhum dos dois. Havia uma passagem que Greenberg descrevia com cuidado particular. Uma criança de aproximadamente 8 anos que havia crescido numa comunidade rural, mas cujos pais tinham se mudado para as bordas de uma cidade. Essa criança continuava operando com os padrões perceptivos desenvolvidos na comunidade, mas num ambiente que não tinha estrutura para acolhê-los, que os interpretava como problema, como fantasia, como sintoma de algo que precisava ser corrigido. E o que Greenberg documentava nessa criança específica era o processo de supressão em tempo real. O sistema nervoso aprendendo, sob pressão social, a ignorar os sinais que antes processava como informação válida. É difícil ler esse relato sem sentir o peso do que ele descreve. Não como perda mística de poderes sobrenaturais, como a redução mensurável de um modo de funcionamento cognitivo para conformidade com um modelo que nunca verificou se o modo que estava suprimindo era inferior ou apenas diferente. Greenberg desapareceu em 1994. O terceiro volume de Los Xamanes de México ficou como parte de uma obra que ele não viveu para completar. As crianças que ele documentou cresceram. Algumas permaneceram em suas comunidades. Algumas se integraram ao mundo urbano. Não sabemos o que aconteceu com suas capacidades. O que ficou é a pergunta que Greenberg não teve tempo de responder completamente.
O que acontece com uma mente que nasce capaz de perceber além dos limites que o modelo convencional considera possível, e que cresce num mundo que não sabe o que fazer com ela? E a pergunta ainda mais fundamental que esse material levanta: o que estamos suprimindo, sistematicamente, em cada criança que ensinamos a não confiar no que percebe? Se você gostou desse conteúdo, deixe o like, compartilhe, comente e se inscreva para fortalecer o canal. E não se esqueça de ativar o sino para não perder nenhum episódio. A Latice conecta tudo, inclusive você.